Oi pessoal, Luciano aqui de novo na área para mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de hoje, gente, é a importância da comunidade libanesa no Brasil. Mas, Luciano, qual a importância da comunidade libanesa no Brasil? Bom, gente, nessa videoaula eu vou explicar para vocês como é que se deu a migração é, libanesa para o Brasil. Vamos lá? Vamos lá. A migração libanesa, porque não é emigração, é migração ou imigração libanesa para o Brasil, se deu primeiro com uma propaganda de Dom Pedro II. Por quê? Em 1878 e 79, se eu não me engano, o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, aliás, ele estava viajando pelo Oriente Médio, né? E nisso, é, e nisso a, ele aproveitou para fazer uma propaganda do, do Brasil, falando das suas riquezas naturais, das suas riquezas em minerais, em pedras preciosas, em ouro, né? Em tudo quanto é coisa ele fez propaganda, até na sua fauna, na sua flora, nos seus animais, etc. Muitos mercadores, pessoas influentes do Oriente Médio, incluindo os libaneses, é, ficaram muito interessados pelas riquezas naturais, pelas riquezas minerais do Brasil. Então, eles chegaram a pensar, inclusive, que o Brasil era como uma Eldorado. Eldorado. É uma cidade de ouro, com vários tesouros. Aquela cidade de ouro, sabe? E isso atraiu muita atenção é, desse povo árabe, né? E foi bastante oportuno, por causa que os libaneses, eles são exímeis agricultores, por causa que lá a terra é muito seca, ela é muito quente, então um país tropical é excelente para fazer, para cultivar a terra, né? Mas os primeiros imigrantes libaneses é, de imediato para o Brasil, depois da propaganda da Sua Majestade, o Imperador. Mas sim, no final do século XVIII e XIX e início do século XX, né? Em a partir de 1880, a partir de 1880 chegou os primeiros libaneses aqui no Brasil. E isso se intensificou a partir de 1900. Como é que foi a história deles aqui? Vamos seguir. A história dos libaneses aqui no Brasil passou por muitos percalços, porque a terra aqui no Brasil
é um pouquinho complicado, porque o arrendamento da terra, a produção da terra, é bastante complicado você adquirir a posse da terra aqui no Brasil. As leis do Brasil para conseguir posse de terra é bastante complicada, né? Mas eu não vou entrar isso, eu não vou entrar em muitos detalhes com a respeito a isso, né? Mas o que é importante vocês saberem? O Líbano, além de ser, os libaneses, aliás, além de serem exímeis agricultores, eles também são exímeis comerciantes. Então, grande parte da comunidade libanesa fizeram o seguinte: grande parte dos patriarcas, das famílias, começaram a ganhar a vida como mascates. Sabe aqueles mascates? Aqueles vendedores ambulantes que iam para cidades do interior comercializar produtos? Pois é, esses mascates. A maioria eram de famílias libanesas. É claro que existiam outros tipos de vendedores aqui no Brasil, brasileiros mesmo, mas eles começaram a fazer fortuna aqui no Brasil. E a maioria dessas famílias que vieram aqui para o Brasil eram tudo cristãos ou cristãos ortodoxos, né? E eles valorizavam muito a educação dos seus filhos. E assim eles foram conquistando seu espaço, né, na sociedade brasileira, através do comércio, da própria agricultura, porque teve poucos que conseguiram terras, mas a grande maioria das famílias libanesas se enveredou para o comércio. E os árabes também, outras classes de árabes, de outros países árabes, vieram aqui para o Brasil, né, e contribuíram enormemente para o comércio. E também as famílias libanesas buscavam estar presente na alta casta da sociedade brasileira. Então eles valorizavam muito a educação. Eles encorajavam que inclusive que os filhos dessas famílias libanesas buscassem o título de doutor. Não é só médico doutor, doutor advogado, buscasse se aprimorar. Então eles queriam, essas famílias queriam status dentro da sociedade. Então eles valorizavam muito a educação. E graças a essa evolução comercial, né, essa evolução educacional que eles tiveram aqui no Brasil, né, eles começaram a se enveredar muito na política, né? Não é à toa também que a grande parte das famílias que tem políticos influentes no Congresso, na Câmara dos Deputados, na Câmara de algumas grandes cidades, tem ascendência libanesa. Muitos políticos têm ascendência libanesa que estão trabalhando no Congresso. A gente teve até um presidente que tem dupla nacionalidade, libanesa e brasileira, né? A gente teve até um presidente que alcançou o grau máximo, né, na política brasileira, que era se tornar presidente, que é o Michel Temer. Ele tem descendência libanesa. Então, gente, a importância dos imigrantes libaneses para o Brasil foi muito grande, por causa que eles encorajavam seus filhos
a buscar a educação, porque as primeiras famílias, né, não tinham muita experiência para é, lidar com a terra, né? Apesar de lidar com a terra aqui no Brasil, aliás, por causa que você arrendar a terra, ser proprietário de terra aqui no Brasil é bastante complicado. Então eles se reinventaram sendo grandes comerciantes, sabe? Então eles trouxeram uma perspectiva de comércio muito grande para o Brasil e uma perspectiva de evolução da educação muito grande, por causa que eles encorajavam seus filhos a buscar cada vez mais se especializarem. Eles eram muito rígidos na questão de educação. Tem algumas famílias que, inclusive, vieram aqui para o Brasil por causa, né, da guerra civil libanesa que teve a partir, se não me engano, a partir dos anos 90, 94, por aí. Então, a influência do Líbano no Brasil é bastante acentuada. É por isso que eu tenho muito orgulho desse país, no sentido que o Brasil é um dos países que tem muita miscigenação. Nós somos um povo muito miscigenado, muito misturado. E essa mistura é que nos diferencia do resto do mundo. Porque por causa que a gente tem uma diversidade cultural, uma diversidade muito grande com relação a muitos outros povos. Porque foram a junção de vários povos que vieram para o Brasil que acabou forjando quem a gente é, né? Então, gente, não menospreze os imigrantes, por causa que os imigrantes eles podem ter ferramentas, recursos, conhecimentos que a gente não pode, que a gente não conhece, quer dizer, que a gente não conhece. Então, não pensem que os estrangeiros estão aqui para roubar os empregos dos nativos brasileiros. Não, não é isso. Porque às vezes os estrangeiros, eles às vezes vêm para cá, para o Brasil ou para qualquer outro país, buscando uma vida melhor. Às vezes eles estão fugindo de guerras, né? O exemplo que a gente vê com mais acentuação é a questão da guerra no Oriente Médio. A faixa de Gaza contra Israel. Então, é por isso que eu falo, gente. Quando alguma outra pessoa falar que os estrangeiros estão roubando espaço no mercado de trabalho do Brasil ou de qualquer outro país que às vezes pode ter essa impressão, pensem, coloca a mão na consciência. Se vocês estiverem num país, se vocês estivessem num país que estava enfrentando uma guerra absurda como na Ucrânia, no Oriente Médio, o que vocês fariam? Ficariam no seu país sofrendo com a guerra ou tentaria achar uma vida melhor em outro país? Eu acho que eu tentaria achar uma vida melhor em outro país, e que esse país, se pudesse me receber com respeito, eu ficaria muito feliz. Porque hoje em dia nós estamos enfrentando uma grande quantidade de refugiados em vários países, né?
Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar a importância da influência libanesa no Brasil, né? Porque muitas vezes a realidade no Oriente Médio pode ser bem mais pesada, né? E a gente vê que o Líbano é um povo que ele é muito guerreiro, né? Ele é capaz de se reinventar, tanto que a gente tem muitos descendentes de libaneses na política brasileira, né? Então, não é só porque um povo é estrangeiro que eles não possam se reinventar. Eu sei que a maioria dos meus inscritos são brasileiros, tem gente de fora do país, mas eu peço que quem seja reacio à, à inclusão de estrangeiros no nosso país, eu espero que vocês tenham aprendido a importância dos estrangeiros para o nosso país, para a nossa cultura. A gente pode aprender muito. Antes de serem estrangeiros, eles também são nossos irmãos, porque nós também somos humanos, somos todos irmãos, nós temos o mesmo sangue, nós viemos do mesmo Deus, tá bom? Esse foi o vídeo. É, a importância do Líbano para o nosso país é muito grande. Vamos respeitar também o Oriente Médio, tá? Que eles também é, são capazes de muita coisa, tanto por bem quanto por mal, né? Então, a, a importância para o Líbano e a importância do Líbano para o Brasil, na questão comercial, na questão política, para o Brasil é muito grande, tá? Ó, já estamos com 17 minutos. Eu vou parar de falar, que esse vídeo senão vai ficar muito grande, tá? E é isso, gente. Para finalizar o vídeo, eu quero agradecer muito a sua paciência, a sua audiência e agradecer aos novos inscritos. Já somos 68 inscritos. Continue se inscrevendo, deem o seu like, deem o seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque sem compartilhamento eu não posso crescer. Vamos compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E já que hoje, domingo, dia 6, ano de eleição, eu peço o seguinte, gente: vamos votar com consciência, tá? Nossa eleição é de 4 anos. O mandato dos nossos dirigentes são de 4 anos. Vamos botar a mão na consciência, né? Vamos pesquisar bem os nossos candidatos, né? Vamos construir o nosso futuro, tá? Sempre vigilantes. Um abraço para vocês, tá? Comentem, vamos comentar esse vídeo e deixem as suas opiniões de maneira educada, viu? Nos comentários. No próximo vídeo eu vou tentar fazer uma videoaula também sobre o porquê que temos tantas estradas no Brasil e por que a gente parou de construir ferrovias, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Até a próxima, gente, e a gente se vê na próxima. Um grande beijo e tchau.